obrigatória, de forma, um programa, um hobby. Não é por aí. Eu trabalho numa casa, onde eu trabalho voluntário, né? E que volta e meia aparece por lá indivíduos que querem participar do trabalho. Então a gente recebe com todo cuidado, com toda atenção, e passa para ele, para esse cidadão, todos os detalhes necessários para que ele produza naquela casa o que a gente oferece para que ele faça. E ele recebe aquilo tudo com atenção, tal coisa. E eu já atendi um que eu passei papel já impresso com todas as instruções necessárias. A pessoa se despede, vai embora toda feliz. Sabe o que acontece? Não volta nunca mais. Por quê? Para ele era um programa, era um hobby, era um negócio diferente. Não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, porque não é assim que se faz. E colocando de uma forma mais simples e objetiva, o trabalho voluntário está no nosso dia a dia. Quantas vezes na rua, em qualquer lugar, aparece chance da gente fazer uma ajuda que a gente identifica como trabalho voluntário, mas é uma simples ajuda. Então, esse tipo de trabalho, como por exemplo, atravessar uma rua movimentada, se a pessoa vê que tem alguém ao distante, na dúvida, atravessa ou não atravessa, uma pista larga, vai lá, dá uma ajuda, oferece, atravessa para a pessoa. Escadarias, por exemplo, metrô e rede ferroviária federal tem escadas longas, ajuda. O metrô tem até a escada rolante, né? Mas tem gente que tem medo daquilo, que não quer usar aquilo. Ajuda também essas pessoas, tá? As nossas escadas aqui. Quantas vezes a gente ajuda aqui para subir até esses pequenos degraus que tem aqui? Então, é o trabalho voluntário no dia a dia. Aqui dentro é um ótimo exemplo. Essas escadas que temos aqui. Estou cansado de ver o Arnaldo sair correndo lá de dentro, vem pegar uma água fluidificada para levar de volta para quem está precisando lá. É uma tarefa nobre fazer isso, mesmo dentro dessa casa, que é uma coisa comum para nós. Mas então, aqui dentro é exemplo para tudo. E volto a falar mais uma vez, a responsabilidade está em primeiro lugar em tudo isso. Eu uma vez estava na rua, morava lá em Miguel Pereira, morei lá 10 anos até ficar viúvo, vim embora. E estava caminhando por uma calçada na rua, me aproximando de uma agência bancária. E nessa agência tinha um jovem senhor, né, já na porta, e eu senti que ele estava claudicante, não sabia para onde ia. Eu já estava próximo e me aproximei, me ofereci, quer ajuda, quero sim, professor, vai, vamos centro, então vamos embora, vamos juntos. Dei o braço para ele, ele pegou. Outra coisa, para ajudar um cego, você não deve pegar ele no braço e carregar. Deixa que ele pega no seu braço e você então faz o reboque. Bem, e aí eu cheguei próximo a ele, ofereci ajuda e fomos caminhando até o centro. E num papo legal, ele ficou feliz, a beça de ter sido ajudado e conversando, trocamos ideias e tal. Chegamos lá no centro, ele foi para o lado dele, eu fui para o meu. Ele ficou feliz de ter sido ajudado, alegre e tal. Eu, mais ainda, porque fiz uma boa ação. Então, isso tudo E o pior grau nesses casos de ajuda é o deficiente físico ou mental. Esse tem uma necessidade maior, e quanto mais se ajudar uma pessoa dessa, mais ele vai ter uma qualidade de vida melhorada. Ele vai melhorar muito na sua qualidade de vida. Então, são casos que dependem muito da ajuda de outra pessoa. É o trabalho voluntário no dia a dia, no nosso dia a dia. E no que concerne a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele menciona de forma sutil
através de 3 perguntas que eu vou ler aqui rapidamente, é o seguinte. Pergunta 766. A vida social é uma obrigação natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que os homens procuram, por instinto, a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de liberdade absoluta? Não, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. E Kardec completa aqui com o seguinte comentário: se as leis humanas estabelecem critérios para a convivência social, atingir o máximo de harmonia, as leis divinas, no campo moral, estabelecem critérios para o espírito imortal, que preexiste e sobrevive à vida física. A doutrina espírita preconiza os seus ensinamentos para a convivência, e Jesus estabelece como lei o amor ao próximo, ao dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em nenhuma época da história humana se registrou tantas ações voluntárias para a melhoria da dignidade humana. Nunca existiram tantas pessoas e entidades voltadas para o voluntariado no Brasil e no mundo, para produzir melhores condições de vida para todos. Certa vez eu estava no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, esquina com o Almirante Barroso, por volta do meio-dia, aquele tumulto de muita gente na rua, trânsito bravo. Eu estava aguardando para atravessar e, de repente, uma pancada. Não sei quem atravessou o sinal vermelho, mas uma picape bateu numa caminhonetezinha, um caminhãozinho pequeno com aquele baú, mas de porte médio, porte pequeno. E nessa pancada, o caminhão virou com a parte do motorista colada no asfalto. E logo as pessoas se aproximaram, que estava mais próximo ali, né? E perceberam que o motorista queria sair, mas não podia, estava preso no cinto de segurança, enfim. E todo mundo se cotizou ali para fazer alguma coisa. E aí apareceram lá uns 10, 15 rapazes mais fortes, né? Foram por baixo e levantaram a carroceria do caminhão. O caminhão era pequeno. Levantaram o suficiente para que o outro grupo tirasse o homem lá de dentro. Olha, foi uma emoção tão grande que quando o homem saiu lá de dentro, o motorista, todo mundo aplaudiu. Todo mundo que estava em volta ali aplaudiu. Foi bonito para Jesus, está muito bonito. E os próprios rapazes que levantaram o carro se abraçaram. Foi muito bonito aquele ato. Um ato voluntário inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Logo depois chegou a ambulância dos bombeiros e assumiu o caso. Assim, a prática da benevolência, né, através do trabalho voluntário, se firma como um amor pregado por Jesus, afastando-nos do egoísmo que mantém o estado de sofrimento alheio. Está aí mais um exemplo, o Grupo Médicos Sem Fronteira, sensacional, vocês todos devem conhecer. Trabalhos médicos, de enfermeira, um grupo enorme, se revezando, trabalhando para lá e para cá, correria, aquela coisa toda, né? E ajuda nossa, ajuda de quem pode ajudar. Eu ajudo lá todo mês com um tantinho assim, mas faço lá a minha contribuição. Médicos Sem Fronteira, um trabalho sensacional. Agora, olha só, o psicólogo vienense Alfredo Adler escreveu o seguinte, aspas: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores transtornos aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. É forte nessa declaração. Vou repetir. É um indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores transtornos aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos, de onde se pode concluir que o efeito produzido pelo bem aos outros
seja de que forma for, resulta em benefício próprio para quem o pratica, como deixou bem claro Jesus nas suas observações. Não podemos deixar de pensar nisso. E o trabalho voluntário no dia a dia é um vasto campo de atividades pertinentes. Asilo de pessoas idosas. Eu, certa vez, morando lá em Santa Catarina, minhas raízes são de lá, eu ainda era casado, eu e minha esposa tínhamos o hábito de, periodicamente, fazer uma visita num asilo próximo à nossa residência. Íamos lá, casalão enorme lá no fundo, um quintal limpinho, bonito, cheio de cadeiras, mesas, bancos afastados e tal. A gente entrava e procurávamos logo alguém que estivesse mais afastado, sozinho, e a gente se dirigia. Dependendo da receptividade dele, a gente continuava a conversa, caso não, a gente procurava outro. Geralmente todos aceitavam. E a gente sentava e conversava, puxava assunto. Eu gosto de futebol, entrava logo no futebol. Se fosse uma mulher, minha mulher entrava na parte feminina, cozinha, essas coisas todas, né? E ia levando. Quando a gente saía de lá, o agradecimento era geral. Volte sempre aqui e tal, vem ver a gente. O trabalho voluntário no dia a dia, no cotidiano, coisas simples. Hospitais. Há hospitais que recebem periodicamente grupos que vão visitar principalmente os doentes oncológicos, né, que são os mais vulneráveis. E fazem lá uma palestra, conversam, brincam e tal, para levar a autoestima deles. E há também, nas alas infantis, grupos que vão para divertir a criançada, se vestem de palhaço, aquela coisa toda. Também ajuda. Doutores da Alegria, que chama. Doutores da Alegria. Doutores da Alegria, isso mesmo. Ainda existe, né, por aí. Existe. Ajuda a pessoas e famílias necessitadas, levando carinho, fé, alimento. A cesta básica, que o moço aqui entende profundamente. Muito bom isso, muito legal. O CVV, Centro de Valorização da Vida, também é outro trabalho voluntário, quase no dia a dia, porque os caras estão lá 24 horas por dia se revezando, atendendo o telefonema do quase suicida, do cara que está desesperado, e ele está ali para levar uma palavra amiga, para levar um carinho, um conforto, e geralmente consegue. Tivemos aqui um médico Cláudio, né, que era do CVV. Ainda é, né? Abrigo de animais, participação de médicos veterinários e um grupo de pessoas que cuidam de animais. Eu tive a oportunidade de conhecer a Suípa, porque há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, eu perdi um cachorrinho que fugiu, então andei por aí tudo procurando, fiz coisas inusitadas. Eu lembro. Eu também lembro. Eu fiz coisas inusitadas até hoje eu não acredito. Eu cheguei a subir um pé do Morro do Alemão, porque disseram que lá tinha um cachorro, mas depois o outro me disse, cuidado, isso aí é perigoso. Aí eu voltei. Aí me disseram que poderia estar na Suípa. Alguém achou e levou lá. Eu fui lá para a Suípa. Não estava, infelizmente eu perdi. Mas eu conheci a Suípa, entrei, fui lá, conversei com veterinários, com o pessoal que trabalha lá, grupo de pessoas que ajudam, sem qualquer ajuda governamental. Incrível como eles sofrem lá. Eu também, desde aquele dia, passei a colaborar com um dinheirinho mensal todo mês para dar uma ajuda moral para eles. E eles quase foram despejados de lá. O governo queria tirar de lá. Eles estão localizados debaixo do viaduto da linha 2 do metrô. Estão ali localizados. O nosso primo, ele faz trabalho voluntário no prédio. Precariamente, pois é um trabalho magnífico, muito bonito. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Eu falei no início que eu estou engajado nisso, que eu amo profundamente o trabalho que faço. É porque desde 1998, lá se vão 27 anos, se a minha aritmética não estiver errada, que eu pratico o trabalho voluntário, fazendo gravações de livros para cegos, para deficientes visuais, de forma constante, assídua, diariamente,
com responsabilidade. Olha a palavra aí de novo. Essa tarefa consiste em gravar livros de natureza espírita, psicografias, autoajuda, romances, biografias, enfim, tudo da doutrina espírita, e livros que são todos dedicados exclusivamente aos céus. Eu exerço essa atividade para uma instituição sem fins lucrativos, intitulada SPLEB, SPLB, SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. É localizada na rua Tomás Coelho, 51, em Vila Isabel, em um casarão de 2 andares, antigo, mas muito bem cuidado, mas estamos lá realizando o nosso trabalho. A SPLEB, para falar um pouquinho da SPLEB, com mais de 70 anos de vida, foi fundada pelo Luiz Antônio Mileco Filho, que o Vanderlei conheceu. Ele foi o seu primeiro presidente e já... Nós temos ele aqui no grupo, ele fez uma palestra aqui, lá no Jogo Cultura ainda. O Mileco já desencarnado e os médiuns da casa, porque a casa funciona, a SPLEB funciona também como um centro espírita, e os médiuns da casa já receberam algumas psicografias do Mileco. A casa possui também uma razoável agenda de palestras. Ela recebe lá alguns palestrantes conhecidos e tem a aguinha fluidificada também. Então é beleza, muito bonito lá, eu adoro. Além das gravações, a casa possui também outras atividades, e uma das principais, além da audioteca, de onde eu pertenço, também a transformação de livros para o sistema Braille. Essa transformação é uma transformação trabalhosa, porque cada página no sistema Braille, que é até assim, tamanho de um forro aí da cadeira, em alumínio flexível, uma máquina barulhenta toda a vida, grava ali, através de perfuração, para ficar em alto relevo, os caracteres em Braille. Esse é o trabalho inicial ali. Depois desse trabalho vai para outro setor, onde trabalham a maioria de cegos, né? Eles então fazem a arrumação direitinho, e outro setor faz a encadernação. A arrumação é conferir tudo que foi passado para o Braille para ver se está certo. E a outra seção então faz a encadernação. É uma trabalheira danada aqui. Depois finalmente vai para a expedição. Lá na expedição enrolam tudo e vai para o correio, e vai para o Brasil inteiro aqui, até para Portugal vai. No meu setor, a audioteca, nós já temos lá um acervo de mais de 1.200 obras, contando, claro, com as gravações em cassete e gravadores rudimentares, tá? Hoje as gravações são feitas através do computador, usando os programas Nero, SoulForge e o WeTransfer. Ficou bem melhor, tá? E a audioteca funciona como uma biblioteca normal. A pessoa chega lá, o usuário chega lá, pega um CD, um livro, leva para casa, fica 30 dias com ele, se não ouvir todo o livro, devolve, tem uma prorrogação, enfim. É o mesmo sistema de uma biblioteca convencional. Dessas 1.200 obras gravadas, eu gravei 270 livros, um pouquinho mais. 270 livros. Não é muito considerando os 27 anos de atuação que eu tenho por lá. Não é muita coisa, não. Mas fiz sempre com muito carinho, com dedicação. Todo dia eu faço gravação, enfim, com muita responsabilidade. Olha a palavra aí de novo. E é muito gostoso a gente estar com o grupo de deficientes visuais, porque eles nos proporcionam um retorno muito bacana. Um exemplo, quando eu entro lá de manhã, abro a porta, tem um salão assim, feito esse, repleto de cegos e não cegos trabalhando, eu chego e cumprimento, bom dia, aí um lá no canto
Gilberto, vem cá, eu quero te falar contigo. Na ausência da visão, a voz, o ouvido funcionou. Ele, pela voz, também. ele me reconheceu. No olfato, quando você está falando, tive a oportunidade de estudar pré-vestibular com um cego, né? E éramos 3 junto com ele. Ele sabia, só quando a gente se aproximava, sem a gente falar nada, quem estava chegando. Olha, eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Vou aproveitar a tua deixa para contar. No Natal, estou de olho na hora. No Natal, sempre há uma reuniãozinha lá, né? Pequenininha, só para os trabalhadores da casa, cegos, não cegos, enfim, todos estão lá. E num Natal desses, a nossa coordenadora, ela pediu que um de nós fizesse uma mensagem rápida, né, para aquele momento. E então se apresentou um ledor, grava, né, chamado Jorge. O Jorge foi para falar. Mas um parênteses, o Jorge, já falecido, já desencarnado, o Jorge só gravava livros de Ramatiz. Não foi por imposição, não, foi porque desde o início que ele começou a gravar, ele pegou o primeiro livro de Ramatiz, gostou, e pegou mais um, e foi. Toda vez que tinha um livro de Ramatiz para gravar, ia para ele. Então o Jorge foi para fazer uma saudação, né? Um salão assim repleto. Aí quando o Jorge disse a primeira frase, uma moça ali da frente se levantou: Ramatiz! Ramatiz! Para ela, quem estava falando não era o Jorge, era o Ramatiz. Aquilo também foi hilário, todo mundo viu, foi muito bonito. E mais outra historinha, já que eu estou contando historinha, essa aconteceu comigo. Um dia, a nossa coordenadora da época, chamada Silvia, ela precisou se afastar durante 2 semanas para assuntos particulares. Eu era novato lá, só tinha gravado um livrinho pequenininho. Mas quando ela se afastou, ela ligou para mim e disse: Gilberto, olha, eu tenho um livro aqui que é para você gravar, eu quero que você grave, mas eu vou me afastar, eu vou deixar aqui, que você um dia que puder vir aqui para pegar, eu vou deixar com o D'Angelo, guarda o nome dele, isso está legal, eu vou lá buscar. Um belo dia eu fui lá, cheguei lá, só eu quero falar com o D'Angelo. Aí vem o D'Angelo, óculos escuros, sem bengala, depois eu soube que era cego absoluto, tá? Veio muito ágil, me apresentei e tal. Ah, sim, o livro está comigo, vem comigo. Tem uma escada lá igual essa aqui, faz isso, faz isso. Ele foi numa desabalada carreira, subindo aquela escada de 2 em 2 degraus, e eu atrás, eu disse: esse cara vai cair em cima de mim, pô. Eu estou atrás dele, e ele correndo, fez a curva lá, entrou lá na audioteca, palmeou lá uns armários de aço, né? Achou o livro, está aqui, Gilberto, confere. Isso é esse mesmo, tá legal, obrigado. Vamos descer, vamos lá embaixo tomar um café. E desceu da mesma forma, eu atrás dele. Bom, se ele cair, ele vai sozinho. Eu estou atrás dele, não corre perigo. E ele foi correndo, chegou lá, entrou em corredores, né? Casadão tem um monte de corredores. Foi lá na cozinha, tem uma garrafa térmica aí, bota um cafezinho pra gente. E conversamos, tornou-se um grande amigo. São essas as histórias que as plebes, através dos cegos, nos proporcionam de muito agrado para todos nós que fazemos aquele trabalho lá com muito carinho, com muito amor. E eu quero dizer também que, já estou no fim, que a atividade de gravação, ela tem um amparo da Lei 9.610, de 1998, que com vistas à liberação de direitos autorais. Tá? Olha só o que aconteceu. Eu estava lá, chegou uma senhora, uma jovem senhora, e quando souberam lá embaixo que o problema era de gravação, mandaram subir e eu estava lá, atendi. E ela veio, não estava arrogante, estava com educação, mas se impondo, né? Vocês gravaram um livro meu sem minha autorização. E aí? Eu sabia, eu podia responder, mas não, isso aí é assunto para o presidente. O presidente estava lá, o Zé Walter, isso é assunto para o presidente lá resolver. Levei ela para a presidência, levou lá, o Zé Walter conversou com ela, mostrou a lei, leu para ela tudo direitinho. Ficou tudo bem, ela saiu de lá numa boa, satisfeita, sem problema, e reconheceu que ela não conhecia a lei, e ficou tudo bem, tudo perfeito. E
Lembrando também que o trabalho voluntário no Brasil é regulamentado também pela Lei 9.608, o trabalho voluntário regulamentado pela Lei 9.608 de fevereiro de 1998. A lei diz assim: é uma atividade não remunerada prestada a entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos que têm objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou assistência individual. E quero dizer para vocês também que o nosso dia, nós voluntários, é o dia 28 de agosto. Nós vamos comemorar. O dia 28 de agosto é o nosso dia, o dia do voluntário. Tá legal? Todos nós estamos de parabéns. E para finalizar, vou finalizando. Eu queria deixar com vocês uma pequena prece que eu uso muito, particularmente, gosto muito dela e faço dela no meu dia a dia. Nessa prece, eu agradeço a Deus as bênçãos que eu recebi, que eu recebo desde que cheguei aqui neste planeta. Agradeço a Jesus por ter me dado um Espírito que cuida de mim 24 horas por dia, esses que nós chamamos de anjo da guarda. Por isso, eu vou ler essa prece para vocês. Deus infinitamente bom, que vosso nome seja abençoado pelos benefícios que me concedestes. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus, e sobretudo a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim a ideia de orgulhar-me pelo que recebo e de não aproveitar os benefícios recebidos somente para o bem. Pelo carinho, pela atenção, muito obrigado.